O Bispo Celso, fala, por favor, aí algumas lições que foram aprendidas, porque tudo também contribuiu para o bem. O que foi ruim foi bom para quem estava lá. Foram várias lições, e interessante porque antes da gente sair, a gente ia voltar na sexta-feira, a guerra estourou na quinta. E logo depois que nós conseguimos sair através da Jordânia, a guerra acabou. Então é como se Deus quisesse que a gente ficasse lá a guerra inteira, para ensinar-nos coisas que a gente não aprendeu nos primeiros 8 dias. Então, os primeiros 8 dias foram maravilhosos, visitamos vários locais, e Deus falou muito forte com a gente. Mas eu creio que os 12 dias seguintes foram mais fortes ainda, porque nós passamos por esse momento. Podemos falar que vivemos toda a guerra de Israel, nós vivemos toda a guerra, e falar também do cuidado da igreja, porque é muito importante. A gente se programou para 8 dias financeiramente, o trabalho, o estudo de cada um deles, mas nesses dias excedentes não nos faltou nada, pelo contrário, a igreja proveu todo o custo que nós tivemos lá, de hospedagem, de alimentação, o transporte que nós tivemos que mudar, o voo que foi feito. A gente tinha um voo através da Europa, tivemos que sair pela Jordânia, através de um ônibus, visto para a Jordânia, hotel na Jordânia. Pegamos um voo da Jordânia para o Dubai, de Dubai aqui para São Paulo. Aliás, o voo foi até melhor, não foi? Então foram dias inesquecíveis. Eu sei que havia alguns pais preocupados, não sabiam o que estava acontecendo, mas se a gente perguntamos para eles, quem quer voltar? E ninguém queria voltar, né? Quem queria ficar por lá? E quem sabe não volta para lá para fazer obra lá no altar. E nós temos casos aqui maravilhosos. Por favor, Samuel. Mas eu tenho certeza que vocês não devem ter saudade dos mísseis voando na cabeça, não, né? Tem saudade disso? Correr para o bunker 3 vezes na madrugada? Até isso, eu estava cantando agora a música Nada Temerei. Essa foi a música tema da viagem, porque nós entramos no bunker, foram 22 vezes, e a maioria delas de madrugada. Então a gente não tinha como dormir de madrugada, porque 3 da manhã, 4 da manhã acordava, a gente dormia de dia para poder ficar no bunker à noite. E essa era a música, né? Todo mundo cantando. Os judeus que entravam com a gente nos bunkers, eles ficavam impressionados, porque geralmente as pessoas entram com medo, e ali a gente entrava cantando, e era míssil para lá, míssil para cá, mas nada, não tememos nada, não é verdade? E cada um aqui tem uma experiência maravilhosa para falar. Aliás, a gente vai preparar um documentáriozinho com as imagens, cada um falando sobre o que aconteceu, mas temos casos aqui especiais. Samuel foi um deles. Eu creio que a razão pela qual a gente ficou lá na guerra, uma delas foi ele, porque você tinha dúvidas e Deus falou com você no bunker, não foi isso? Era o Jonas, ele era o Jonas? Ele era o Jonas. Ok. A gente brincava assim, olha, tem alguém aqui que está no barco, que não está permitindo a gente voltar para o Brasil. A gente tem que tirar esse Jonas do barco, porque senão a gente não vai voltar nunca. Ele era um deles, né? Fala para eles aí o que aconteceu, Samuel. Sim, senhor bispo. Toda caravana ela é especial, né? A gente vê toda a evolução do ministério do Senhor Jesus. E 2 pontos falaram muito forte comigo, que foi a imersão que nós tivemos com os soldados de Israel, né? O quanto a gente vê que aquele ideal de defender a terra para eles é o propósito de vida deles. Ainda que eles tenham que dar a vida, morrer, ele não importa, eles vão defender a terra. E o segundo ponto é um lugar onde Jesus avistou o juízo do que aconteceria com aquelas pessoas que viram os milagres, viram tudo que o Senhor Jesus fez em volta delas, mas elas desprezaram, que é a cidade de Corazim. Então o terceiro ponto seria o inesperado, né? Que estourou a guerra, e ali quando tocava a sirene a gente tinha que correr para o bunker para se defender. E uma das vezes que eu estava dentro do bunker, eu me vi na minha vida, como o bispo Renato falou hoje, eu me vi dentro do meu spa, porque o Espírito Santo ele foi dado para que a gente entre nessa guerra pelas almas, e muitas vezes a gente se acomoda com as conquistas que a gente vai tendo através da fé. E ali eu me vi dentro do spa. Quando eu vi aquelas pessoas salvas dentro do bunker, eu pensei, nossa, tem soldados que estão lá na guerra agora, dão a vida. E eu tenho vivido isso, porque muitas vezes Deus me chamou e eu estava ali resistindo o chamado de Deus,
que era para estar fazendo a obra de Deus no altar. Certo ponto o Senhor perguntou: quantas almas você quer ganhar na sua vida? E ali a primeira resposta que a gente tem é o máximo possível, né? E o máximo possível a gente vai conseguir alcançar se a gente tiver nosso tempo inteiramente à disposição da obra de Deus. Então ali me fez refletir que Deus tem me dado tanto. Então ali eu me coloquei à disposição. Quando Deus me revelou tudo isso, eu corri para o banheiro, fiz a minha oração dentro do banheiro do bunker, né? Meu Deus, que seja feita a tua vontade, eu estou à tua disposição. Se o altar me quiser, eu estou à disposição. O que você vai fazer agora? Estou à disposição do altar, bispo. Sim, senhor. Você vai largar tudo para servir a Deus no altar. Quer dizer, você foi uma das razões pela qual a gente tem que ficar lá na guerra.